Vamos começar a falar sobre as emulsões de Pickering, que são emulsões estabilizadas com nanopartículas sólidas. O grupo é composto pela Bárbara, Bruna, Gabriela, Isadora e eu, Luísa. Fazendo uma breve introdução, podemos dizer que as emulsões de Pickering são formulações estabilizadas por partículas sólidas em vez de surfactantes. Elas são atraentes porque são simples e apresentam fortes semelhanças com as conhecidas emulsões à base de surfactantes. As emulsões de Pickering retêm as propriedades básicas das emulsões clássicas estabilizadas por surfactantes, emulsificantes, de modo que uma emulsão de Pickering pode ser substituída por uma emulsão clássica, na maioria das emulsões. E essas emulsões permitem o controle da entrega de fármacos, das drogas. Falando da fisicoquímica das emulsões de Pickering. Essas emulsões são estabilizadas por partículas sólidas, que adsorvem na interface entre as fases líquidas e miscíveis. A distorção das partículas sólidas na interface reduz a tensão interfacial e aumenta a energia livre de química, o que leva à estabilização da emulsão. E esse controle das propriedades das emulsões de Pickering é fundamental para o desenvolvimento de novas aplicações, aplicações inovadoras. No artigo, o autor cita várias estabilizações por partículas, né? E algumas que foram mais estudadas foram partículas de sílica, de amido, de cera, de carvão e de argila. E também citou partículas funcionais que também podem ser estabilizadoras de emulsões de Pickering. E essas partículas podem ser modificadas quimicamente para terem propriedades específicas, como, por exemplo, hidrofobicidade ou hidrofilicidade. O texto também vai destacar a escolha das partículas estabilizadoras, que vai depender do tipo de emulsão que vai desejar estabilizar. A partir disso, que vai escolher qual vai ser a melhor. E a estabilização de emulsões por partículas adsorvidas vai ocorrer quando as partículas sólidas são adsorvidas na superfície das gotículas da emulsão. E o molhamento parcial da superfície das partículas sólidas por água e óleo vai ser a origem da forte ancoragem de partículas na interface óleo e água. E as partículas sólidas, elas não precisam ser anfifílicas para estabilizar as gotículas da emulsão. Elas podem ser escolhidas com base nas suas propriedades físicas e químicas, como, por exemplo, tamanho, forma, hidrofobicidade, hidrofilicidade, para otimizar a dissorção na interface óleo e água. Em relação ao controle do tamanho da gota de emulsão por formulação e por parâmetros de processo, nós temos que, no caso em que as partículas sólidas se dissolvem como uma monocamada densa, a área total da interface óleo-água é determinada pela quantidade de partículas sólidas. No caso de uma baixa quantidade de partículas sólidas, apenas uma pequena área interfacial pode ser estabilizada, resultando em gotículas muito grandes. O processo de emulsificação suave, que é o de agitação manual, permite a formação de emulsões grosseiras estáveis. E um processo de emulsificação de alta energia quebra gotículas muito pequenas, que sofrem coalescência assim que a energia é desligada. E uma alta quantidade de partículas sólidas permite a preparação de emulsões muito finas. É necessário um processo de emulsificação eficiente. Quando não se tem um processo de emulsificação, permanece como uma suspensão na fase dispersante. Em relação ao tipo de emulsão, inversão de emulsão e emulsões duplas, nós temos que o tipo de emulsão é controlado pela molalidade das partículas sólidas. Da mesma forma que o emulsificante hidrofílico solúvel em água orienta o processo de emulsificação para o tipo de emulsão óleo em água, as partículas hidrofílicas favorecem as emulsões Pickering óleo em água. Mais especificamente, as emulsões óleo em água são favorecidas quando o ângulo de contato na água é menor que 90 graus. A estabilidade
Ótima das emulsões Pickering é garantida quando o ângulo de contato está próximo de 90 graus, ou seja, para partículas sólidas equilibradas em relação às suas propriedades de molhabilidade. Às vezes, as partículas sólidas são adequadas para a estabilização tanto de emulsões óleo em água quanto água em óleo. E, como consequência, a inversão de fase pode ser desencadeada por mudanças no comportamento de molhabilidade, mas também por meio de vários parâmetros, como a proporção de água em óleo e o meio onde as partículas sólidas foram inicialmente dispersas. As emulsões múltiplas são emulsões combinadas de forma água-óleo e óleo em água nas mesmas gotículas. Assim como em emulsões à base de surfactante, as gotículas internas de óleo e água de uma emulsão múltipla de óleo, água em óleo devem ser estabilizadas por meio de partículas sólidas hidrofóbicas, enquanto a superfície externa das gotículas de óleo em óleo deve ser coberta por partículas sólidas hidrofílicas. E dessa forma, a estabilidade das emulsões múltiplas à base de surfactante é prejudicada pela difusão das moléculas de emulsificante e pela mistura de emulsificantes solúveis em óleo e em água, que foram utilizados para a estabilização das gotículas internas e externas, respectivamente. A forte adsorção das partículas sólidas das interfaces óleo-água retém as partículas nas interfaces corretas e permite a fabricação de emulsões múltiplas com maior estabilidade, pois as partículas estabilizadoras não vão se misturar. Então, agora falando um pouco do destino das partículas em excesso e as consequências na reologia. Primeiramente, a gente precisa saber qual que é a definição de reologia, e vai ser o ramo da ciência que estuda as deformações e escoamentos da matéria. O destino das partículas em excesso e consequências na reologia, dando uma continuação. Quando há o excesso de partículas nas emulsões, elas podem levar à formação de alguns flocos que vão afetar a reologia das emulsões. O artigo vai destacar que as emulsões espessantes, elas são importantes em relação às propriedades de uso final para aplicações práticas. E o espessamento vai contribuir para a estabilização das emulsões. Em alguns casos extremos, em que a emulsão é gelificada, a estabilidade ao longo de um armazenamento de longo prazo é excelente. Além disso, o artigo vai trazer um exemplo de uma rede de percolação de algumas partículas sólidas floculadas, que foram parcialmente adsorvidas às gotículas de óleo de uma emulsão óleo em água Pickering, que vai mostrar que o excesso de partículas ela pode sim afetar diretamente a reologia das emulsões. Então é importante controlar o excesso dessas partículas, né? O Pickering de emulsões ele pode ser simples. A preparação de emulsões de Pickering pode ser simples e direta, e a escolha das partículas sólidas vai ser um fator crítico para a estabilização dessas emulsões. A escolha das partículas sólidas, ela se dá com base nas suas propriedades, como, por exemplo, o tamanho, a forma, a carga, a hidrofobicidade delas. Essas partículas devem ser insolúveis na fase contínua da emulsão e, preferencialmente, devem ser adsorvíveis na interface óleo-água. E também é importante controlar o excesso dessas partículas, mais uma vez, nas emulsões de Pickering, que vai garantir a reologia adequada. Bom, vamos para os exemplos de aplicações. Fazendo um breve resumo aqui com relação ao que já foi falado na introdução, existem muitos casos em que essas emulsões de Pickering, elas podem encontrar aplicação. Qualquer tecnologia em que são usadas emulsões, ela pode ser alterada para emulsão de Pickering. Não há nenhum produto ou material comercializado bem conhecido onde a utilização da emulsão seja reivindicada. Uma razão é que essa emulsão, só recentemente, ela foi reconhecida como uma tecnologia que poderia ser considerada distinta de uma emulsão à base de emulsificante. Bom, com relação aos caminhos para as aplicações, o artigo ele coloca o potencial das emulsões de Pickering para aplicação em ciências da vida, especialmente na entrega de medicamentos e no uso de nanopartículas biodegradáveis, destacando as vantagens dessas emulsões em relação às emulsões à base de surfactantes, como a capacidade de prevenir efeitos adversos dos surfactantes e a construção de uma barreira à difusão das moléculas do fármaco. Exemplos de nanopartículas biodegradáveis são citados, de maneira que podem estabilizar as emulsões de Pickering e fornecer uma revisão recente dedicada a emulsões de Pickering para os alimentos.
Há também uma comparação entre a absorção cutânea dessas drogas de Pickering e emulsões à base de surfactante, revelando diferenças definidas, como a liberação mais lenta de uma droga hidrofílica, a cafeína a partir de emulsões de Pickering, em comparação com as emulsões à base de surfactante, com a mesma composição química, tamanho da gota e a sua viscosidade. A permeação ela foi mais rápida e houve uma liberação maior na derme, na hipoderme, em relação à aplicação em toda a pele em vivo. A origem dessa penetração mais rápida, ela foi atribuída a uma adesão mais forte de gotas revestidas de sílica do que gotas revestidas com surfactante. Aqui fala sobre os rumos a materiais. Nesse tópico, destaca que o revestimento denso feito de partículas sólidas fortemente unidas na interface do óleo, ela pode ser usada para a fabricação de vários tipos de material, incluindo tipo orgânicos, inorgânicos e híbridos. Essas emulsões elas podem ser usadas como moldes para a preparação de materiais porósidos e híbridos orgânicos e inorgânicos por meio de polimerização e posteriormente por uma secagem. Tem-se alguns exemplos de materiais preparados usados as emulsões de Pickering, como moldes, e destaca o potencial dessas emulsões no campo das ciências do material. Aqui nós temos 3 exemplos, que é a polimerização em emulsão convencional, que ela pode ser realizada usando partículas sólidas, como estabilizadores das partículas de látex no lugar dos métodos de estabilizações usuais, a polimerização em emulsão inversa no monômero de acrilamida solúvel em água, e pode ser realizado usando partículas de montimotrilonida modificadas com dimetil de sebo amônia hidrofóbicas ou partículas de sílicas enxertada com metacriol como estabilizadores da emulsão água e óleo. E em terceiro temos a polimerização em mini emulsão, que tem como benefício mais óbvio da estabilização por nanopartículas sólidas, onde a estabilização de gotículas de monômero de tamanho submicométrico é uma tarefa difícil, devido à solubilidade significativa em água da maioria desses monômeros, o que pode causar uma desestabilização dessa mini emulsão. E como conclusão, nós chegamos que as nanopartículas, elas podem ser utilizadas como emulsificantes para a estabilização de emulsões de Pickering, e a substituição dos emulsificantes clássicos por nanopartículas é uma substituição bastante direta. De fato, o processo de fabricação é exatamente os mesmos. As nanopartículas são dispersas na fase aquosa ou oleosa, da mesma forma que o emulsificante é dissolvido em uma das fases. E a emulsificação da fase dispersa faz uso dos mesmos processos de emulsões à base de tensoativos. Essas são nossas referências e é isso. Muito obrigada.